1. Eu queria, desde já, convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. E se prepare, Jesus vai falar com você, o Espírito de Deus vai ministrar o teu coração. É noite de nós sermos ministrados por Deus, em nome de Jesus. Abre aí Mateus capítulo 11, versículo 1, nós vamos começar desde o inicinho ali do texto. Vamos juntos. Mateus 11, versículo 1 diz assim: quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, ele saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João Batista no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Você é aquele que estava para vir? Ou devemos ainda esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Versículo 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Beleza? Fecha os teus olhos, ore a Jesus e peça concentração. Você vai precisar de concentração, você vai precisar se conectar. Uma palavra daqui de cima que vem de Jesus pode mudar a história da tua vida. Então, faça essa oração e peça isso para Jesus. Jesus, nós oramos aqui nessa noite e pedimos a tua presença, nós queremos a tua presença. Estamos aqui por ti, estamos aqui para ti, estamos aqui para ouvir a tua voz, estamos aqui para sermos ministrados pelo Senhor. Fala conosco por meio da palavra gloriosa do Senhor, por meio das Escrituras, por meio desse sermão, dessa pregação. Ministra o coração dos teus filhos aqui nessa noite. Faz a tua obra, Jesus, de forma singela, mas profunda, por meio do teu Espírito no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, eu não sei se vocês são muito atletas, assim, tem uma galera aqui que é muito atlética aqui no ministério agora, estão correndo, tem uma galera que eu sei que joga vôlei, futebol, a galera se reúne, né? Até fizeram uma camiseta ali, né, do Runners, né? Eu lembrei do Bunny Runners, que era o que tinha no meu trabalho antigo. Fizeram até uma camiseta da galera, e aí, meus amigos, é engraçado porque a camiseta é laranja e, tipo, não é a cor que eu estava pensando, falando para a Gabi Ribeiro, que eu não sei quando eu vou usar aquilo ali, porque eu não tenho muita coragem, assim, deu até um... Mas eu vi que teve no batismo, a galera foi, né? A galera foi lá com a camisetinha lá, e tipo, foi só o que eu vi na foto, tinha 50 pessoas, só deu para ver eles ali. Então a galera que corre, tem a galera que se envolve, e o atleta, ele precisa, pensa no Bolt, né? O Usain Bolt, que é um cara que corre e tem recordes e criou uma fama muito grande por correr 100 metros muito rápido. Dificilmente alguém bate esse recorde, alguém de alta performance. E uma coisa que afeta muito a alta performance de alguém é a capacidade dela ter confiança. Uma vez eu vi um TED Talks que falava sobre confiança, e ela dizia que para você falar em público é uma dica boa. Eu já fiz isso. Na verdade, o crente não precisa fazer isso, ele já faz ao natural. Mas uma dica boa, antes de você subir para falar em público, é você fazer uma postura, ficar em postura. Não adianta você ficar sentado num cantinho assim, depois que você levanta e vai falar para 100 pessoas. Não tem como. Você precisa já fazer um exercício corporal para você encarar, que nem eu estou aqui falando, para 200 pessoas. Então, só que nós, crentes, já fazemos isso durante o período de adoração, a gente já fica, né, numa postura, já se mexe mais, então a gente já chega aqui em cima mais aquecido. Mas sempre existe esses exercícios e essa maneira de pensar que nos empurra para a realidade de que para você ser uma pessoa de alta performance, você precisa ter confiança, você precisa estar confiante. Alguém que tem dúvidas geralmente não vai conseguir alcançar um nível de alta performance. E isso dentro da igreja, na vida, né? Nem dentro da igreja, mas na vida do crente, na vida do Filho de Deus, nós temos uma analogia semelhante, porque se você vive uma vida incrédulo, você vive uma vida duvidando,
você vive uma vida inteira sempre com medo dos próximos passos. Isso impede você de viver coisas extraordinárias. Inclusive a visão desse ano é Boldness S, justamente sobre ousadia. Ousadia muitas vezes tem a ver com você dar passos sem saber o que vai acontecer. Ousadia tem a ver com você muitas vezes não fazer cálculos, porque para Deus muitas vezes os cálculos não funcionam. Que cálculo matemático faria Moisés diante do mar? Que cálculo matemático faria Pedro? Que cálculo matemático faria Jesus em cima de uma cruz, imaginando qual o ganho disso, sendo que o ganho é a eternidade dos milhares e milhões dos filhos? Qual o cálculo que faria o próprio Pedro diante da situação do fantasma que aparece no meio da noite? Jesus, e ele começa a caminhar sobre o mar. Que cálculos são esses que não cabem na calculadora divina? Então, a vida de fé, a vida do Filho de Deus, ela envolve caminhar na dúvida, ela envolve caminhar em lugares tortuosos, envolve caminhar em situações difíceis, envolve você viver um ambiente de desconfiança muitas vezes, um ambiente em que você não sabe o que vem depois, um ambiente que te pressiona. E nós estamos aqui diante de uma realidade de muita pressão. Estamos aqui falando de Jesus e também estamos falando de João Batista. João Batista aqui no capítulo 11, ele já estava preso. E nós, muitas vezes, na nossa mentalidade, nós pensamos que o fato de nós duvidarmos, muitas vezes, nos impede de caminhar numa jornada de fé com Deus genuína. Muitas vezes nós temos essa mentalidade de que se nós estamos com medo de alguma coisa, se nós estamos duvidando de alguma coisa, isso nos impede de viver algo extraordinário com Jesus. Mas nós vamos ver que aqui, nessa palavra, nós temos alguém que tem um profundo relacionamento com Jesus. Foi a primeira criança que identificou Jesus como sendo aquele que viria salvar a humanidade. Estava lá Maria, visitando a sua prima Isabel. Quando ela chega perto, ela sente que Isabel sente que na sua barriga está batendo, alguém está ali identificando, existe um movimento diferente naquela barriga, aquela criança que estava ali há alguns meses, e vinha Maria também com outra criança no seu ventre, e Isabel identifica então que existe algo sobrenatural, realmente esse era o esperado Messias. João Batista foi o cara que identificou Jesus antes mesmo de Jesus nascer. O poder, a capacidade espiritual, aquele que seria o Salvador. Quando adulto, a história também nos diz que ele foi o primeiro adulto que identificou que Jesus era, agora não só pela presença do Espírito, porque uma criança não tem faculdades mentais para dizer, não, esse é o Filho de Deus que veio para salvar, não. Mas agora quando adulto, ele está lá um dia, bem doidão, comendo o seu melzinho, comendo os seus gafanhotos, com a sua roupinha, os seus paninhos diferentes, no meio do deserto, batizando uns caras que chegavam por lá, e do nada aparece um cabeludinho, barbudinho, e ele identifica que aquele é aquele por quem ele pulou lá no ventre. Quando ele estava ainda lá pequeno, e ele não tinha faculdades mentais, mas agora ele tinha capacidade de saber que aquele que vinha para ser batizado, ele não era digno nem de desatar os cadarços da sua sandália, porque vinha ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus! Então João Batista, ele tinha uma relação íntima com Jesus, próxima com Jesus. Eu diria que uma relação que eu poderia arriscar dizer muito maior talvez que a minha com Jesus. Não tem como a gente fazer esse tipo de comparação, mas eu diria que é um cara que está muito perto de Jesus. É um desafio. Alguém a se inspirar, aquele que preparou o caminho, diz a Bíblia. Aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias, esse é João Batista, o cara casca grossa, o cara espiritual. Mas ele também passou por momentos de dúvida. Hoje nós vamos abrir a cela da prisão. Nós vamos caminhar pelas masmorras de Roma. Vamos sentir o cheiro dos ratos e da umidade das paredes. Você reclama que tem umidade na sua casa?
Imagine uma masmorra. Imagine passar um ano em um lugar como esse. João Batista já estava há um ano preso, porque quando ele identificou que Herodes estava traindo e cometendo uma grande traição para aquilo que era o costume dos judeus, ele se separou da sua esposa e foi lá e ficou com a esposa do seu irmão. João Batista, que não era de levar desaforo para casa, profeta como deveria ser, botou para fora e começou a falar para todo mundo que aquilo não deveria acontecer. Herodes não ficou muito feliz com essa história, colocou João na cadeia. João está lá, com o cheiro dos ratos, com a umidade acontecendo, há um ano, num lugar escuro, distante de todos, sem história para assistir. Ele já não tem mais o contato daquele amigão dele, parceirão, Jesus. Já não há mais essa intimidade, já não há mais esse contato. Existe uma magoazinha, porque o tal de Jesus, que era um cara muito parceiro, nunca sequer foi visitar João naquele lugar. Não há nenhum relato sobre isso e a gente identifica pelo texto que nunca aconteceu. Jesus nunca foi lá. É como se Jesus dissesse assim: esse aí está bem resolvido, ele cumpriu a sua missão, não precisa. Muitos de nós que somos carentes, no lugar de João Batista, estaríamos chorando: ele não veio me visitar. Mas João Batista era um cara bem resolvido, ele sabia da sua missão. Muitos de nós não sabemos a nossa missão e por isso somos carentes de atenção, carentes de sermos o centro do mundo, o centro das atenções alheias, mas porque nós não conhecemos a nossa missão. Quando nós entendemos a missão que Deus nos deu, nós realmente somos empoderados e saímos desse lugar de carência. Pois bem, meus amigos, ele estava lá, nessa situação. Não era qualquer um. João Batista era o trailer do filme de Jesus. Era o cara que apresentava aquilo que viria a acontecer. Era aquele que proclamava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos aí João Batista. Temos aí esse grande homem, esse grande precursor, esse grande profeta de Deus. E dentro dessa prisão escura e fria, ele resolve mandar os seus discípulos até Jesus e pergunta: és tu aquele que haveria de vir? Ou a gente espera outro? Eu acho que essa história ela é muito mais profunda do que a gente consegue pelos estudos. Eu acho que ela tem muito mais, porque é como se você é um grande amigo de alguém, sabe aquela piada interna? Eu acho que aqui tem uma pegada assim, tá? Mas eu não vou por esse caminho porque não é o caminho teologicamente aceitável. Mas eu acho que aqui rola um negócio interno. Tipo, vocês estão sempre juntos, eles estão ali, eles se conhecem, Jesus sabe, a presença do Espírito. É tu, olha a pergunta, é tu aquele que haveria de vir ou vamos esperar um outro aí? Tipo assim, eu fico imaginando Jesus, pô, João, tá de sacanagem, pô, tá de brincadeira. É sério, João? Eu conheço o João, ele não é desse. Mas nós vamos por alguns caminhos diferentes aqui, um pouco mais aceitáveis na academia, mas é o que eu penso, que aqui temos algum tipo de conversa interna. Não é possível, não posso acreditar que João largou essa aí. Mas antes eu queria falar com você sobre a diferença entre dúvida e incredulidade. João aqui nesse momento, ele está com dúvida. Dúvida não é a mesma coisa que ser incrédulo. Há uma enorme diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida é quando você admite: eu não consigo acreditar, eu tenho desejo disso, mas eu não consigo. A incredulidade é: eu não vou acreditar. Eu não acredito. Decidi, eu não acredito. A dúvida é honesta. Você honestamente diz: eu quero acreditar nisso. Eu vejo que meus irmãos vivem algo extraordinário. Eu vejo que os meus amigos, eu vejo que tem alguém que vive algo com Jesus. Eu vejo isso, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Isso é uma dúvida honesta. Não tem problema. Tem gente que carrega uma culpa a vida inteira, achando que porque não consegue ou porque tem essas dúvidas, se coloca um peso sobre si, imaginando que isso faz dele uma pessoa inferior. Eis aqui João Batista, meu amigo. Está aqui João Batista para você, que sente-se culpado por duvidar. Quem nunca? Nunca, muitos de vocês imaginariam que um dia eu aqui embaixo no restaurante, conversando com o Gese, amigão meu, ele pastoreou o ministério há muitos anos atrás, e sabe qual era a nossa conversa? A gente conversava assim: será que Deus existe mesmo? Quem nunca? Será que não é um devaneio?
Será que eu não estou ficando louco? Será que os milagres que eu vi, será que eu vi mesmo? Será que era verdade? Eu já experimentei milagres reais e pessoais, mas o ser humano tem memória curta. A gente esquece o que a gente viveu. Será que eu não vivi um devaneio, alguma coisa louca? A gente vê tantos milagres acontecendo, mas depois de alguns meses sem ver nada demais, e sem experimentar nada, e sem ver alguma coisa sobrenatural, você começa a viajar na maionese. Sem viver o sobrenatural, sem ter convicções filosóficas profundas no seu ser, muitas vezes. Está tudo bem. João Batista andava com Jesus, e ele largou essa. É tu mesmo? Ou vai vir outro aí? Então tem uma diferença entre a dúvida honesta e a incredulidade verdadeira, a incredulidade real. A dúvida é alguém procurando por luz, a incredulidade é alguém que está contente com a escuridão. Alguém que está contente com a escuridão. Estou feliz aqui, é isso mesmo, eu não acredito nisso e eu não quero acreditar, e tá bom. É a incredulidade. João Batista, meus amigos, na sua cela estava buscando a luz. Portanto, ele tinha dúvida, não era incredulidade. João Batista não era um incrédulo, mas era alguém que desejava a luz de Jesus. Ele só estava perplexo porque estava se perguntando: o que estou fazendo eu aqui, 1 ano nessa masmorra, nesse lugar terrível? Essa era a pergunta. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Você que fica se culpando por ter dúvidas, Deus não tem medo das tuas perguntas. Deus não tem medo das lutas que você tem. Deus não tem medo disso. Você pode ficar tranquilo. Se você tem dúvidas, olhe para a vida de João Batista. Se você tem dúvidas, olhe para a vida dos discípulos. Se você tem medo, olhe para a vida daqueles que foram os grandes homens de Deus. João não teve medo de verbalizar sua dúvida. Sabe qual é o grande problema de muitos de nós? É que você está cheio de dúvidas, mas você não fala nada com ninguém. É só você. E aí, ao invés de você se envolver com aquilo que é bom, com a igreja, com o corpo de Cristo, você fica nos seus pensamentos, na sua mentalidade, tentando imaginar qual é a solução para os seus problemas. E sinto te dizer, mas historicamente nunca deu certo. Geralmente vai dar ruim quando você tenta resolver por si só, especialmente dúvidas que são gigantes. Algumas dúvidas enchem a nossa cabeça. Você pode pensar assim: por que tanto mal no mundo? Por que o Brasil vai de mal a pior? Por que o mundo vai de mal a pior? Por que a gente vê tanta maldade nas pessoas? Por que tem tanta fome? Como que Deus permite tudo isso? Como que Deus permite tanta maldade? Você não se faz essas perguntas? Embora elas tenham boas respostas teológicas, a resposta teológica não convence muitas vezes. A resposta teológica, ela é legal, mas você continua vendo alguém morrendo. Então você ainda fica angustiado no seu coração. Você ainda fica pensando que você não merece um câncer. Você ainda fica pensando que você vai morrer velhinho, que nem a propaganda de margarina, junto com a sua esposa, seu esposo, aos 120 anos, e você vai viver bem. E aí quando surge uma dor, uma doença, quando algum parente morre, alguma coisa acontece, você tem dúvidas. Você sente dor, você sofre, e você se sente culpado por isso. Deus não tem medo das perguntas dos seus filhos. A primeira coisa que eu queria te dizer: existem alguns tipos de dúvidas que se apresentam aqui com João Batista. E preste atenção nisso. João Batista teve pelo menos 3 tipos de dúvidas que surgiram no coração dele e pode estar no teu coração hoje. Dúvidas verdadeiras, reais, e que Deus quer tirar todo o sentimento de culpa de você, que faz parte da vida cotidiana, da vida do Filho de Deus. A primeira dúvida é a dúvida experiencial. É uma fonte visceral de dúvida, que é quando a sua vida não bate com aquilo que você está lendo. Quando a sua vida não bate com aquilo que você acredita que deveria ser. Quando a sua vida não bate com aquilo que você imagina que deveria estar vivendo. Esse era João Batista, a experiência dele não batia com aquilo que ele imaginava. Está vindo, o credo judeu era que viria Jesus, ele governaria sobre todos
derrubariam o Império de Roma, e Jesus agora seria o rei sobre todos na terra, naquele tempo, naquele momento. João Batista acreditava nessa realidade. O que ele estava experimentando? Cadeia. Muitas vezes nós estamos na dúvida por causa das experiências que nós temos ao nosso redor. O texto lá no versículo 2 vai dizer: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. Ou seja, ele estava lá no cárcere, ele estava preso, estava envolto de uma experiência e, portanto, estava decepcionado. Aqui a gente tem um ponto crucial: a realidade de João não se encaixa nas expectativas que ele tinha sobre Jesus. Talvez a tua realidade não se encaixe nas expectativas que você está tendo, porque te prometeram uma coisa, o pregador da internet te prometeu que você viveria uma vida só de vitória. Você ouviu pregações no YouTube que diz que você vai viver só de vitória em vitória. E esse tempo que nós vivemos é o maior tempo de formadores de fracos na história da cristandade depois de muito tempo. Eu nem sei se houve momento pior do que esse, em que se forma pessoas que não estão preparadas para viver a fé verdadeira, mas estão preparadas para viver uma fé que não existe, uma Bíblia que não existe. E nós estamos cercados de crentes, mas na verdade não estamos. E isso faz parte de um movimento profético também, que precisa estar na nossa boca nesses dias e denunciar que muitas vezes aquilo que nós julgamos que é uma conversão em massa no Brasil, porque o IBGE recentemente anunciou que os crentes aumentam, os católicos diminuem, os crentes aumentam a cada censo, mas o Brasil cada dia mais corrupto não vai atrás disso. Existe um certo tipo de neopentecostalismo brasileiro, da Bíblia aberta em cima da TV, do copo com água, mas não uma vida transformada, verdadeira, que acredita naquilo que Cristo nos ensina, que você vai viver decepções, que você vai ter dúvidas, que você vai ter que abraçar-se com as dúvidas, que você não vai receber tudo que você quer, mas ainda assim existe um plano de Deus em tudo isso. Deus não está formando alguém rico em você, mas Ele está formando uma riqueza espiritual que está dentro de você, uma riqueza que está nos céus, que ninguém pode, nem a traça, nem nada corroer. E eu falo isso porque muitos de nós podemos ser enganados nesses tempos. Facilmente enganados. João Batista estava vivendo uma experiência péssima. Não era a experiência que ele recebeu quando ele assistiu o videozinho dele lá, do Story. Não é o videozinho, não era essa vibe aqui não. Quando ele declarou lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse: estou bem na fita, entreguei a faixa, é Jesus, resolve tudo Jesus. Mais um pouco só falta ele dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas não. João Batista estava muito decepcionado. Estava triste. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso no teu coração. Parece muito simples para alguns. Para outros parece uma frase que pode mudar a tua vida. Para outros parece simples, mas você está sempre caindo nesse erro. Eu vou te falar agora. É um erro muito perigoso basear sua fé apenas na sua experiência. Pegou isso? Se eu fosse você, guardava isso no teu coração. Porque esse é o grande erro da maioria dos crentes que eu conheço. É um erro muito perigoso basear a sua fé apenas na experiência que você está tendo. Porque você vai se basear na masmorra e não vai entender que Deus está cumprindo um plano muito maior do que você. Você ainda acha que é o centro do mundo, achando que Deus precisa honrar você. Mas Deus tem um plano para a sua igreja, não para você. Isso é história para uma outra pregação. Porque a igreja de Jesus precisa amadurecer nesse sentido. Sempre Deus tem um plano para mim. Deus ele tem um plano para mim dentro do macro da história do que Deus está construindo. Outra dúvida que João teve, a dúvida intelectual. Primeira dúvida experiencial. A experiência não colabora. Então eu tenho uma dúvida sincera: Jesus, o que está acontecendo comigo? A minha vida não está condizendo com aquilo que dizem para mim, que me venderam. Era isso que acontecia com João Batista. A segunda é a dúvida intelectual.
Jesus, aquilo que eu acredito eu não estou vendo. Aquilo que eu estudei. João Batista é um cara que estudou muito. Ele era um cara influenciado por judeus, um cara extremamente intelectual, extremamente inteligente. Ele conhecia aquilo que se esperaria de Jesus, aquilo que era o esperado, ele sabia. Mas aquilo que a intelectualidade dele não alcançou foi justamente o que aconteceu. Jesus quebrou e frustrou todas as ideias que ele tinha no coração dele. Ele estava lá, buscando provas, dados, estava buscando crer em algo que se apresentava como evidente, mas que, no fundo, precisava de uma grande pergunta, uma pergunta honesta que ele precisava fazer. E talvez você precise fazer essa mesma pergunta. Você está realmente buscando uma resposta ou só não quer um motivo para acreditar? Muitos de nós, quando se fala em intelectualidade, muitas vezes nós sentimos que Jesus está nos chamando, e Jesus está te chamando para viver algo incrível, e você sente que Deus está te chamando, mas ao mesmo tempo você está buscando subterfúgios intelectuais. Nós poderíamos, e eu adoraria, quando terminar essa celebração você vir falar comigo. Não tenho respostas, já adianto, mas eu adoro, porque um dos argumentos apologéticos que eu acredito que é mais poderoso, e eu vou dar só a frase inicial, óbvio, né? Isso aqui é um compêndio de discussão, mas eu particularmente acredito que exige mais fé você acreditar que um ser humano veio do absolutamente nada, uma vida, né? Seja ela embrionária, microscópica, surgiu do absolutamente nada, do que você acreditar que existe alguma força não existencial, superior, supra-humana, supra-existencial, supra todo o tipo de convenção das leis de Newton e todas as leis que existem, que ordena e coordena e comanda tudo isso, que para nós é Deus. Então a gente pode entrar por esse caminho apologético da discussão, mas no fim das contas, muitas vezes o que nós estamos criando é barreiras intelectuais para dizer que Deus não existe, que Deus não é verdadeiro, sendo que a gente nem arranhou a superfície da discussão. Nem arranhou a superfície da discussão. Porque o que nos impede muitas vezes de dar passos além é porque se eu descobrir que Deus é real, eu vou precisar viver essa realidade, porque eu já estou pressupondo que Deus é ruim e que Deus vai me exigir um monte de coisas, quando na verdade eu não entendi que viver uma vida com Deus é a melhor coisa que existe. Viver uma vida com Jesus é a melhor coisa que existe. Sabe, uma das grandes missões da igreja é aprender a viver uma vida extraordinária com Jesus. Nós vivemos um tempo em que viver com Jesus muitas vezes mais parece do que viver uma lei, né? Uma série de regras e coisas. E quando a gente realmente aprende a aproveitar quem é Deus, nós vivemos a vida mais feliz da terra. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, fala: feliz é, feliz é, feliz é, feliz é. Você é muito feliz, cara. Você é feliz de várias formas. A outra dúvida, meus queridos, e eu até quero... Tem um texto que diz lá em 1 Coríntios 1, 22, 26, diz assim: porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que nós vivemos é uma loucura. Você pode ter argumentos muito bons, e eu até gosto, adoro pesquisar e ler essas coisas, mas no fundo é uma loucura. No fundo é uma loucura. No fundo, acreditar que Deus pode curar alguém do nada, assim, é uma loucura, é uma doideira, é uma coisa que vai além. Isso é ter fé. A outra coisa, e a última coisa que eu quero comentar com vocês de dúvidas que João experimentou, ele tinha a visão intelectual dele. Jesus é o cara, é o rei que vai vir, vai fazer, vai acontecer. Quebrou toda essa intelectualidade dele. Porque é isso que Jesus faz conosco. Muitas vezes ele quebra a nossa intelectualidade, ele quebra a nossa capacidade de criar argumentos quando nós somos confrontados com o amor de Deus, com o abraço de Deus. E todos os seus argumentos caem por terra, porque você sente que Jesus te ama e isso basta. Encheram a tua cabeça de caraminholas, você tem várias teorias na cabeça, tem dia que você já não sabe, mas nunca acredita, mas tem dias que você só sente que Deus te ama e isso é suficiente.
E talvez seja só isso que você precisa mesmo. Só crer que Jesus te ama e é suficiente. A outra questão, a outra dúvida sincera de João que ele tinha é a dúvida social. Ele vive imerso em uma realidade onde todas as pessoas acreditam em um tipo de narrativa. E ele é o cara que vai de encontro a essa narrativa. Ele é o cara que vai além dessa narrativa, que vai contra essa correnteza. Esse é João Batista. Ele está caminhando a favor dessa correnteza quando ele começa a duvidar de Jesus, e está tudo bem. Está tudo bem, meu amigo, porque quando você vai para a faculdade, a maioria das pessoas que estão lá não são cristãs. Está tudo bem quando você acompanha o noticiário na internet, quando você acompanha pessoas, quando você anda com amigos, e todas as pessoas ao teu redor têm um outro tipo de mentalidade. Está tudo bem você ter dúvidas. Eu lembro logo quando começou a pandemia, a gente fazia os videozinhos, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer. Eu falei para vocês, nos vídeos que a gente fazia, eu estava sentado aqui. E naquela mesma semana eu tinha começado a ler um livro de filosofia, que eu nunca tinha lido um negócio, aquilo ali era droga pesada. Aquilo era droga pesada. E é um livro assim que, cara, eu falei para todo mundo ouvir. Aquilo me deixou bem, sabe? É um livro que ele começa, parece que tu tá vivendo, cara, será que a gente tá vivendo a Matrix? Comecei a entrar num lugar assim. E tá tudo bem você duvidar, tá tudo bem você ficar inquieto com algumas coisas. Tá tudo bem. E se você não duvida ainda, vem falar comigo, vou te dar 3 perguntinhas que você vai sair daqui e vai ficar se perguntando, será que Jesus existe mesmo? Será que existe mesmo? A gente pode discutir sobre a infalibilidade da Bíblia, sobre posições de vida. Cara, eu posso falar algumas coisas para alguns de vocês que ainda não foram profundamente nas Escrituras, e você vai sair daqui duvidando de Jesus. Agora quando você tem um encontro real com Jesus, você sabe quem Ele é, e essas dúvidas, elas já não são mais um impedimento para você viver algo incrível com Deus. Não há problema em duvidar. Não há problema em você se sentir pressionado pela sociedade ou pelo que estão dizendo. Não há problema nisso. O problema está naquilo que nós vamos agora transicionar aqui. O problema está no isolamento. Sabe qual é o problema de João Batista? Ele estava isolado. Os discípulos dele foram lá e ele estava lá sozinho, não estava acompanhando o que Jesus estava fazendo, ele não estava sabendo qual era a última novidade, ele não estava sabendo quais eram as coisas que estavam por acontecer. Ele estava isolado numa prisão, sem notícias, sem stories, sem informação, sem Twitter, sem nada. Deixa eu te dizer uma coisa, guarda isso no teu coração. Se você está lutando com dúvidas, a pior coisa que você pode fazer é se isolar. Porque o inimigo faz o seu melhor trabalho em segredo. O inimigo faz o seu melhor trabalho em segredo. Guardou isso? Isso é outra coisa, cara. Estou chateado. Porque ninguém sai da igreja porque está chateado com Jesus, né? A pessoa sai da igreja porque está chateado com os irmãos, é óbvio. Eu nunca vi ninguém. Meu padrasto foi um cara assim, puxa, ele vai pro podcast isso, né? Meu padrasto foi um cara que ficou chateado com Jesus, mas de 90% das pessoas saem da igreja porque ficam chateados com os outros. O que a pessoa faz? Se isola. Quando ela se isola, o que acontece? Ela sai da presença de Deus. Ou seja, ela tentou resolver um problema, abraçou outro que é o pior, que é você estar longe de Deus. O isolamento é o pior lugar. Estou lutando contra a pornografia, contra a mentira, contra a inveja, contra a lascívia. Me isolo, é o pior lugar. O isolamento é o pior lugar para você se afundar no buraco que você cavou e continuar indo mais fundo. O inimigo faz o seu melhor trabalho. O melhor trabalho do diabo é quando você está em segredo, você não vive uma vida comunitária. O que João Batista fez? E aqui nós começamos a ver o acerto dele. João Batista, discípulo, seguinte, cheguem aqui, eram os caras que seguiam ele. Não sei, eu andei com Jesus todo esse tempo, mas sinceramente já não sei mais nada. Eu estou há 1 ano aqui nessa prisão, comendo bolacha de água e sal, não sei mais o que fazer da minha vida. Eu sinto, só de olhar para essas paredes aqui, eu tenho
uma vertigem, eu já não aguento mais ver a cara desses soldados aqui na porta. Eu não sei mais o que pensar. O Big Brother, os caras ficam lá, sei lá quantos dias lá, já ficam batendo cabeça lá, se matando lá dentro. O cara está 1 ano numa prisão no inferno, sem ver nada, sem saber de nada. O que ele fez? Chamou os discípulos dele. Gente, eu estou na ruim. Não sei mais se esse é Jesus mesmo. Não sei se é ele, se vai vir outro. Faz um favor para mim. Vai lá e pergunta para ele. É tu mesmo? Ou tá para vir outro aí? Sinceridade de coração. João Batista aqui deu 10 passos à frente de você, que está sofrendo com as dúvidas e não fala com ninguém. Fica quietinho no seu canto, não abre o coração com ninguém. Não fala com absolutamente ninguém. E está sofrendo com as suas dúvidas. Você sabe que eu sou um predestinado, né? Eu fui testemunho de Jeová por alguns anos, quando eu era criança. E a senhorinha que ia lá em casa, ela ficou 2 ou 3 anos indo na minha casa, e ela dizia assim: tu não fica com nenhuma dúvida, anota todas as tuas dúvidas no próximo encontro a gente vai conversar. E eu tinha 10 anos. Meu amigo, aquela senhora chegava lá na minha casa, tinha um pergaminho de dúvida assim: mas como é que Jesus nasceu? De onde é que vem? Sabe? Pô, uma criança com 10 anos, assim, bem doidão. De onde é que vem Jesus e as estrelas? Mas se Jesus não existe, quando é que começou? Sabe, umas coisas assim. Umas dúvidas sinceras. Sabe que Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vocês precisam, em um determinado momento, Jesus olha para os discípulos e diz: ei, vocês precisam voltar a ser como criança. É que às vezes falta inocência no nosso coração. A gente foi criando várias camadas. Você se tornou uma pessoa, sabe, cheia de camadas. Você tem medo de falar com as pessoas porque você acha que abrir uma vulnerabilidade para alguém, uma dúvida que você tem, as pessoas vão pensar menos de você. Te acalma, vamos ver o que Jesus pensou de João Batista. Nós já vamos ver isso. Quando João Batista apresentou as suas dúvidas para Jesus. Fica tranquilo. Até o fim você vai descobrir. Então a gente tem a segunda coisa, o poder de uma comunidade. Agora a gente tem aqui a resposta de Jesus. Vamos lá? Resposta de Jesus. Eu vou ler o texto de novo. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava por vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus estava com 0 vergonha, Jesus estava com 0, tipo: João, como você ousa, João? Que papo é esse, João? Como você ousa duvidar de mim, você que vem no IU há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, você que participa da igreja há 20 anos, como você ousa duvidar, seu fracote? Não, Jesus é muito mais amoroso do que isso. Jesus, ele dá uma resposta cheia de graça e poder. A primeira coisa que eu queria que tu guardasse no teu coração: Jesus, ele responde diretamente. O texto diz que ele respondeu, ele vira e responde. A resposta de Deus para você, muitas vezes, virá através da comunidade que você talvez esteja evitando. Jesus fala com os discípulos que falam com João. Jesus não foi lá falar com João. Jesus manda os discípulos irem falar com ele. Porque muitas vezes Deus vai falar com você por meio de outras pessoas, mas isso só acontece se você vive em comunidade. Amém? Se você é só crente domingueiro, sabadeiro, se você só vem aqui e vai embora e termina, e você chega depois, vai embora antes, você não se relaciona com pessoas, talvez você esteja perdendo a melhor parte, que é ouvir a voz de Jesus por meio dos teus irmãos. Boa parte daquilo que você ouve é por meio dos teus irmãos, que foram até Jesus, ouviram e estão trazendo algo para você, de forma direta, indireta, pelas diversas formas que Deus usa. Então Jesus, ele não ignorou a pergunta. Não ignorou a pergunta, ele respondeu diretamente. Primeira coisa, Jesus responde às dúvidas dos filhos. Amém? Está com dúvidas? Jesus vai te responder. Talvez você só não está frequentando o ambiente certo. Talvez você não está só se relacionando com as pessoas certas. Talvez você só está buscando no lugar errado. Talvez você só não está dedicando o tempo para as coisas certas. Mas Jesus quer responder você sim.
Isso eu posso te garantir. Segunda coisa, Jesus respondeu verbal e pessoalmente. Ele não manda uma carta, embora Paulo tenha usado cartas quando foi necessário, mas Jesus ele responde verbal e pessoalmente. Ele é direto e pessoal. Ele manda falar com João. E uma coisa interessante é que isso serve para nós quando nós temos que tirar dúvidas de pessoas também. Muitas vezes a pessoa chega em nós assim, eu estou com dúvida em tal coisa, aí você diz assim, tem um livro, cara, lê esse livro. Por que você não conversa? Por que você não vai atrás? É muito mais fácil você aprender para ensinar do que você só apontar um livro para alguém. Lá em 1 Pedro 3,15 diz assim, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir razão da esperança que há em você. Jesus respondeu diretamente, nos ensinando que dúvidas são respondidas também diretamente. Terceira coisa, Jesus respondeu de forma prática. Prática. Como? O texto diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus está dizendo, existe algo factual, prático, verdadeiro, real, visível que está acontecendo. E como eu sei que João Batista é um cara estudioso, então eu sei que João Batista é o cara que sabe. Que lá em Isaías 29:18 diz, naquele dia os surdos ouvirão. Como eu sei que João Batista é um cara estudioso, eu sei que ele sabe que lá em Isaías 35:6 que diz que naquele dia os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantarão. Ele também sabe que João Batista saberia que lá em Isaías 26:19, naquele dia os mortos viverão, e eles despertarão e cantarão, e eles sairão do pó. Ele também sabia que lá em Isaías, capítulo 61, dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Exatamente a ordem que Jesus mandou dizer. É tipo assim, uma carta codificada para João Batista. Com João Batista, pegou. Se tu pegou, pegou. Se tu não pegou, está acontecendo tudo isso. Mas tem uma coisa bacana aqui, que Jesus ele é tão maravilhoso, ele é tão especial, quando ele vê um filho com dúvida, especialmente o seu amigo João Batista, que aqui nesse texto não diz, mas lá em Lucas capítulo 7 diz, que quando os discípulos chegaram, meus amigos, esses discípulos de João chegaram para falar com Jesus, Jesus não respondeu eles diretamente. Lá em Lucas capítulo 7 diz que enquanto eles estavam ali, Jesus foi lá e fez tudo isso. É como se Jesus estivesse dizendo assim, João está com dúvida? Só assiste, senta, assiste e te prepara, vai dar um show, é o show de Deus. Agora Deus vai fazer então. É gente levantando, é gente sendo curada, é tudo. Eu imagino a cara dos caras, né? Olhando tudo aquilo. Tipo assim, alguém levantando, alguém que não fala, fala. Alguém que não enxerga, enxerga. Alguém que não caminha, caminha. Agora alguém que chega morto, agora ressuscita, porque é o que está no texto. Tudo isso começa a acontecer diante deles. Tamanho é o amor de Jesus por esse discípulo amado que está com dúvidas. Jesus não deixa de te amar porque você está com dúvidas. Não há uma desistência de Deus desistiu de mim porque eu estou com dúvida. Sai fora, cara. Jesus morreu na cruz, para com esse papo. Vamos crescer. Jesus morreu na cruz por ti antes de você nascer, Ele já tinha morrido na cruz. Não vai ser agora, porque você acha que Ele não existe, porque teve um dia que você simplesmente caiu em algum erro, fez alguma coisa, esqueceu da presença de Deus, que Ele te abandona e que Ele simplesmente te odeia. Não, as portas dos céus e o abraço de Deus continuam disponíveis para você. Continuam disponíveis. Enquanto você está na prisão, você não vê o que Deus está fazendo. Era isso que estava acontecendo com João Batista. Enquanto você está na prisão, você não vê o que Deus está fazendo, mas Ele está. Ele está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo. Então sabe por que você duvida muitas vezes? Porque você está acreditando no que dizem para você. Sabe por que você duvida? Porque você está acreditando na sua própria consciência. Romanos 1 diz que
a nossa consciência, muitas vezes, pela ordem natural das coisas, nós vamos ser levados ao próprio engano. Sabe por que você duvida? Porque você está cercado de um contexto que está te empurrando muitas vezes para isso. Por todos esses fatores, e não há problema em duvidar. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: calma, João, calma aí. Você é o trailer, mas o filme completo está vindo, calma. Vai rolar. Está rolando uns milagres aqui, que é tudo que está lá em Isaías, predizendo o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer, isso é só para você ver que está se cumprindo, a promessa de Deus está se cumprindo. Talvez você está duvidando, não está vendo, mas as promessas de Deus, elas estão acontecendo. Talvez não foi a promessa que você recebeu na caixinha de promessa, mas é a promessa que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, e você está dentro disso. Você está dentro disso. A quarta coisa que eu queria que você soubesse é que Jesus respondeu pacientemente. E não só respondeu pacientemente, ele respondeu com uma bênção. Olha que coisa boa. Uma bênção de Jesus. Versículo 6 diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Fala isso lá para João lá. Bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim um motivo para cair no erro. Larga essa aí lá para o João que ele vai se ligar. A gente andou junto, ele vai se ligar. Eu não sou motivo de tropeço para ele. Ele talvez só não entendeu o momento das promessas. Talvez você só não entendeu o momento certo das coisas que vão acontecer. Talvez você só achou que era uma coisa, mas Deus está fazendo outra. Talvez você só pensou que Deus estava indo por um caminho, mas parece aquela jogadinha do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Ele vai dar um toque assim e olha para o outro lado. Pá, você achou que ia para um lado, mas é o outro lado. Você achava que era um caminho que Deus tinha para a tua vida e Deus está te conduzindo por um outro caminho. Você achava que Deus estava te levando por um caminho específico e Deus está conduzindo você a um crescimento de caráter. Porque Deus está conduzindo a você a crer ainda que você duvide. Porque crer em Deus e não viver na incredulidade, mesmo duvidando muitas vezes, é possível e é para quem está amadurecendo na fé. Por isso não há problemas em duvidar. Não há problemas em muitas vezes ter medo. Não há problemas muitas vezes em sentir vergonha. Não há problemas. O problema é você se isolar, é se distanciar e se afastar das pessoas. Eu queria que você se levantasse no seu lugar. E esse é o momento em que eu queria que você pensasse junto comigo sobre coisas que você tem duvidado ou dúvidas que você tem no seu coração. Coisas que você tem caminhado e que você talvez tenha encontrado dificuldade em até mesmo abrir com pessoas. Dúvidas que você tem sobre você mesmo, sobre a sua fé. Dúvidas sobre o amor de Deus. Quantas pessoas caminhando uma vida com Deus e não conseguem compreender o amor de Jesus. Quantas pessoas caminhando uma vida com Deus, entristecidas porque não entendem e duvidam que Deus ainda tem um plano para a sua vida, que Deus ainda chamou ela para viver algo extraordinário com Jesus. Quantas pessoas sofrendo na sua jornada de fé, porque acreditam que só porque duvidam, elas são uma categoria inferior de crentes, uma categoria inferior de pessoas que servem a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. João Batista, ele apresenta o seu problema para Jesus. Guarda isso no teu coração. Os discípulos vão embora. Eu fico imaginando a cena assim, né? Tá os discípulos de Jesus aqui. As pessoas que foram curadas estão todas aqui, né? Então tem um cara que não caminhava, que caminha. Tem um cara que não enxergava, agora enxerga. E os discípulos de João Batista estão indo levar mensagem. Eu imagino Pedro, né? Pedro com aquele jeitão dele olhando assim. Olha aí. Tá perdido, né? O João Batista, né? Imagina ele cutucando o Tiago, né? Tá perdidaço, né? A cabeça do cara tá... Imagina o cara que é cego, que passou a ver, né? Olhando pro outro que não andava e anda, que era uma loucura, né? Um que não anda, o outro que não. Todo mundo junto ali, né? O que não falava, falando com aquele que não enxergava, e os outros, mas o João Batista estava lascado, né? O cara perdeu a fé,
Eu estou aqui, eu estou vendo Jesus na minha frente. Aí Jesus se vira para eles assim, né? E fico pensando, o que Jesus vai falar agora, né? Eu sei que você é meio pecador assim, mas você nunca aconteceu quando alguém chega assim para falar com você assim, aquela pessoa tá cheia de problemas e coisas e cheia de situações, aí quando ela sai, assim, você tá conversando com alguém, vem uma pessoa cheia de situações e problemas e ela só larga a bomba e vai embora. Quando ela vai embora, você fica olhando para a pessoa que está na sua frente, que já estava conversando com você, fica pensando assim, o que eu vou falar agora dessa pessoa que acabou de sair daqui, né? Você fica, né? Às vezes você até fala, né? O pessoal está meio perdido, né? Essa pessoa está meio perdida. Pois bem, meus amigos, Jesus, diante dessa situação, sabendo que o seu amigo João Batista estava lá na cadeia e que os discípulos de João Batista estavam indo embora, Jesus se vira para os seus discípulos agora, para aquela multidão de pessoas, aquele que até morto estava, tinha um morto ali que ressuscitou, pelo menos um tinha. Jesus olha para aquelas pessoas e diz o seguinte: olha, em verdade eu digo para vocês, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém que fosse maior do que João Batista. O cara que, eu fico imaginando os discípulos meio revoltados, né? Pô, o cara duvidou na tua cara. O nosso sistema de justiça, o cara duvidou na tua cara, porque o sistema de justiça que você tem, que você avalia os outros, é o mesmo sistema que você avalia você mesmo. É um sistema que faz com que você acredite que o ato de duvidar, o ato de ter perguntas, faz com que você seja um ser inferior. E olha o que Jesus diz: João Batista era um cara que até então ninguém tinha surgido igual a ele. Jesus agora está dizendo assim, os discípulos esperando Jesus dar uma malhada em João Batista. Jesus olha e fala assim: esse é o meu amigo, cara. Ele está só passando por dias difíceis. Mas eu vou dizer para vocês, até agora eu não vi ninguém igual a esse aí, que está lá na cadeia. Não vi ninguém igual a esse aí que está duvidando. Não vi ninguém igual a esse aí que está sofrendo há 1 ano lá, e mal sabe ele que a cabeça dele vai rolar daqui a alguns dias, literalmente. Mal sabe ele que ele vai morrer. Mas deixa eu dizer para vocês, esse é o cara. Você consegue imaginar Jesus falando do amigão dele? Esse é o cara. Esse é o cara, meu amigo. Não teve ninguém nascido de mulher igual a Jesus, igual a João Batista naqueles dias. É isso que Jesus fala para os seus discípulos. Você não vai ter todas as respostas. Você não vai ter todas as respostas. E nem todas as respostas são importantes nesse momento. Talvez tem dúvidas que você vai ficar, e elas vão permanecer mesmo. Elas vão ficar mesmo, porque eu estou doente, talvez ninguém vai te ajudar. E a minha oração nessa noite é que essa igreja seja suficientemente madura, não para vir com conversinha fiada no seu ouvido, mas olhar para você e dizer: cara, eu também não sei, mas eu estou aqui, chora no meu ombro, eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui também, se você está com dúvida, eu também estou aqui, eu também não sei, eu também tenho dúvidas, mas vamos chorar junto, vamos nos abraçar. Jesus está nesse lugar onde há dúvida, onde há medo, onde há uma igreja que sofre junta, mas que não fica agora acreditando que tudo precisa ser respondido. Não, nem todas as perguntas precisam de respostas. Lá em Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas, aquilo que Deus quer revelar, Ele revela aos seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, e é a última coisa que eu vou falar nessa noite, ok? É a última lição aqui dessa. Guarda isso também no teu coração. Várias coisas para você guardar no seu coração. Se você anota, era bom, né? Anotar, tanta coisa boa. Vai sair o podcast depois. Mateus 28. A Bíblia diz que Jesus fala uma frase célebre, conhecida, famosa: ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escuta isso. Você que acha que não consegue,
Ah, mas eu sou um cara que estou duvidando, eu não posso servir a Deus. Escuta essa. Mateus 28. Jesus fala essa frase célebre. Um pouco antes, o que acontece? Jesus está andando com os discípulos. É ou não é? Jesus atravessa a parede. Os discípulos veem Jesus atravessando a parede. Parece um filme. Jesus entrando assim, parece o filme do The Flash. Aquela parede vira uma gelatina e tchá, entra Jesus naquele lugar. Eles veem Jesus sendo crucificado, agora Jesus está entre eles. Eles veem Jesus agora comendo um peixinho entre eles. Eles veem Jesus fazendo mais alguns milagres. Eles veem várias coisas. Sabe o que o texto diz lá em Mateus 28? Depois de vários dias Jesus andando com eles, que quando Jesus estava com eles, cara, alguns versículos antes de Jesus comissionar eles, o texto diz que alguns discípulos estavam ali ouvindo Jesus e alguns discípulos duvidaram. Alguns discípulos, cara, na minha justiça humana, se eu fosse Jesus, eu olhar, cara, eu atravessei uma parede na tua frente, eu ressuscitei um cara na tua frente, como é que tu vem duvidar de mim? Ah não, cai duro aí e morre, chega, esse aqui já era, vamos chamar outro discípulo. A minha justiça humana, eu já ia dizer, Deus, derruba esse aqui está condenado, já era. Mas não, sabe o que Jesus fala? Sabe o que Jesus fala? Nada para aquele que duvidar. Sabe o que Jesus fala? Nada sobre a dúvida. Ele simplesmente esquipou, ignorou total. Vocês estão duvidando? Beleza. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você está duvidando? Segue o seu caminho. Sabe, gente, eu tive uma experiência com Jesus hoje, enquanto eu estudava essa mensagem, exatamente nesse momento. Eu nunca tinha me ligado que alguns discípulos duvidaram de Jesus e Jesus simplesmente disse para eles assim, ó, ide, portanto, quer dizer, tu está duvidando? Vai duvidando mesmo. Vai, cara. É normal isso aí. Vai duvidando mesmo. Vai com medo mesmo. Vai duvidando. Eu estou aqui, eu estou te mostrando os milagres, mas vai embora. Vamos embora. Porque faz parte da humanidade. Jesus suou sangue. Ele sabia que essa era uma realidade. Hoje de manhã, enquanto eu li esse texto, fui tomado por uma presença do Espírito tão gloriosa. A minha oração é que Jesus te pegue da mesma jeito que me pegou. Tantas vezes quando eu duvido, eu sinto que isso às vezes é uma trava. Nossa, eu estou duvidando. Então eu não tenho moral mais para pregar. Não tenho moral mais para falar com os meus amigos, aconselhar pessoas. E tem momentos que eu duvido. Sistema podre de justiça humana. Jesus olhou para os discípulos, está duvidando? Vai lá e faz discípulo. Eles também vão duvidar, e outros duvidarão, mas eles serão meus discípulos. Eu continuarei amando eles, eu continuarei chamando eles, continuarei comissionando eles. Fecha os teus olhos. Está duvidando? Vai duvidando mesmo. Está com medo? Segue em frente. Ouve as vozes que o Senhor tem te enviado, e não a voz do teu coração, não a voz do inimigo. Você está com dúvidas? Parabéns. Você entrou no time. Você entrou num lugar seleto daqueles que são os filhos de Deus, que duvidam, que têm medo, que sofrem, que às vezes acreditam que deveria ser de um jeito, mas é de outro. Às vezes acreditam que deveria ir por um caminho, mas está acontecendo de outro e você duvida. Parabéns. Jesus continua te amando do mesmo jeito. Jesus continua querendo estar com você do mesmo jeito. Você não é um ser inferior porque duvida. Você não é alguém que está distante porque duvida. Não.
Jesus, ele quer fazer com você o que fez com João Batista. Fazer com que você cresça mesmo em meio às dúvidas. Fazer com que você dê passos maiores mesmo em meio às dúvidas. Fazer com que você seja vulnerável no meio da dúvida. Fazer com que você entenda que a dúvida te leva à vida da comunhão. A vida da comunhão com a igreja. A vida da comunhão com aqueles que estão com você. A vida da comunhão daqueles que você precisa agora abrir o seu coração e declarar, e dizer em alto e bom som para aqueles que você confia, aqueles que você sente que é um ambiente seguro. Você dizer: eu duvido, eu estou duvidando, aquilo que eu achei que deveria estar acontecendo comigo, aquilo que a minha intelectualidade me dizia, está indo completamente o contrário, e eu estou duvidando, eu estou incomodado, eu estou com problemas, me ajuda. Não há problemas em você pedir ajuda. A grande realidade é que quando João pediu ajuda, quando ele perguntou se haveria de vir outro, ele só mostrou para todo mundo quem ele era de verdade. Um cara que realmente tinha um coração puro, um coração como de uma criança. Talvez você esteja tão cheio de camadas que você já não consegue mais falar nada com ninguém. Você ainda precisa manter aparências, precisa manter tantas coisas. E Jesus quer tirar essas camadas de você, para que você viva algo realmente genuíno, para que você volte a ser como uma criança, inocente diante do Senhor Jesus. Queria orar com você. Coloca a mão sobre o teu coração. Jesus vai fazer algo aqui. Nesse momento, eu creio que o Espírito de Deus está nesse lugar e Ele vai te tirar desse lugar em que você se sente inferiorizado, que você se sente menor, esse lugar de isolamento que você se enfiou. Deus não te chamou para você se isolar, Deus não te chamou para você se afastar, muito pelo contrário. Deus te chamou para você ir fazer discípulos com dúvida mesmo. Vai com dúvida mesmo. Vai desse jeito aí mesmo que você está. Quebra esse sistema de justiça que você criou na sua mente. Se você acha que você não merece, você acertou. Você não merece mesmo. E não é sobre você. Jesus, Ele já cumpriu aquilo que era para ser lançado sobre você. Fique tranquilo, você continua não merecendo, mas aquele que merece, aquele que é todo poderoso e todo glorioso, já pagou toda e qualquer dívida em seu lugar.